Fala pessoal, voltando a gravar conteúdo para a nossa série sobre correção de fator de potência, hoje temos um assunto muito importante: como instalar capacitor ou capacitores junto com inversores de frequência ou soft starters. Existe um cuidado que deve ser tomado para evitar que essa instalação acabe causando danos tanto à célula capacitiva quanto aos outros equipamentos ali instalados. Para você que não assistiu os outros vídeos da série sobre correção de fator de potência, eu sugiro que assista porque tem muito conteúdo relevante. Eu falo sobre o que é a potência reativa, do que é o fator de potência, como calcular a potência do capacitor, como instalar um capacitor, como montar um banco de capacitores e outros assuntos também. E para isso, para quem quiser acessar essa playlist, eu vou deixar um card aqui em cima na tela. E a Brasiltec ainda disponibiliza um curso gratuito também sobre correção de fator de potência. Ele é gratuito. Lá eu falo dos mesmos assuntos, só que de maneira um pouco mais técnica e mais detalhada também. E quem quiser acessar o curso, basta utilizar o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. A minha sugestão é que primeiro assista a série sobre correção de fator de potência, para ter uma bagagem já, e depois faça o curso, vai ficar muito mais fácil. E lembrando que o tema desse vídeo é uma sugestão de um dos nossos inscritos. Sempre que possível nós vamos responder as dúvidas nos comentários, mas eventualmente nós vamos gravar vídeos também com essas respostas. E por isso eu sempre peço para que deixem as dúvidas nos comentários, porque dessa maneira vocês acabam ajudando a fortalecer o nosso canal com conteúdos relevantes, que de fato vão auxiliar na vida aí dos profissionais do nosso segmento. E outra forma de fortalecer o nosso canal, além de deixar as dúvidas nos comentários, é se inscrevendo, ativando o sino de notificações e deixando o seu like. A maior parte do público que nos acompanha, que nos assiste, não é inscrito. E isso acaba limitando um pouco o nosso alcance. Então peço para que se inscreva, que não custa nada e vai nos ajudar muito. Agora, voltando para o assunto, eu vou começar falando da Soft Starter, e para isso eu vou fazer uma representação bem simples aqui de uma fonte de tensão alternada, um quadrado que vai ser a nossa Soft Starter e um motor elétrico. Aqui qual que é o papel dessa Soft Starter? Dar partida nesse motor e fazer o chaveamento, né? Eu vou representar aqui de outra forma, porque como é responsável pelo chaveamento, eu vou representar com uma chave aqui. Essa é uma representação muito simplória, a minha explicação também vai ser muito simplória, porque esse vídeo não é sobre Soft Starter, eu quero falar do capacitor. Só preciso dar uma noção de como funciona a Soft Starter antes, para que vocês entendam o porquê do capacitor ser instalado da forma que eu vou explicar aqui. Então, nós temos uma espécie de chave dentro da Soft Starter. Esse chaveamento ele não é mecânico assim, com contato, ele é eletrônico. Então, não é da forma que está representado aqui, né? Mas qual que é o papel da Soft Starter? Ela vai fechar e abrir esse, entre aspas, contato para acionar esse motor de forma suave e depois para manter acionado também. E como que ela faz isso? Vamos pensar na nossa onda de tensão aqui, que passa pelo positivo, depois passa pelo negativo e assim vai, assim por diante, né? Fica repetindo esse ciclo enquanto a tensão estiver sendo fornecida. A Soft Starter, esse contato aqui, ele vai liberar a passagem desse sinal de tensão para o motor de forma parcial. Ele vai acionar, por exemplo, um pouquinho aqui no começo da senoide de tensão. Ela libera aqui, vou representar aqui embaixo como seria o sinal de tensão que está chegando no motor. Deixa eu melhorar isso aqui. O que vai chegar de fato no motor é assim, ó. Aqui é a senoide de tensão da fonte, né? E aqui eu vou representar o que está chegando no motor depois de passar pela Soft Starter. Ela vai liberar um pouquinho de sinal de tensão, aí vai cortar. Aí vai liberar de novo e vai manter liberado, vai chegar até aqui embaixo, daí ela vai cortar. Aí vai liberar de novo e vai seguindo assim, e ela vai cortando e liberando esse fornecimento de tensão durante esse período aqui, esse ciclo, né? Ela vai permitindo que em alguns momentos a tensão passe para o motor e em alguns momentos não. Aqui nós teríamos, vou tracejar aqui, qual seria o sinal de tensão da fonte, né? Nós teríamos aqui um sinal normal, mas ele vai sendo cortado, vai sendo fatiado para que a tensão que chega no motor, ela não seja a tensão total que sai da nossa fonte. Então, a tensão que está aqui não necessariamente vai ser a tensão que está aqui, porque durante a partida, ela vai fatiando, a Soft Starter vai fatiando esse sinal de tensão para que ele chegue de forma mais atenuada, que chegue um sinal de tensão médio menor. É lógico,
a forma de tensão ela vai acabar sendo diferente, né? Ela não é mais uma senoide, já que ela está toda picotada aqui, né? Mas o sinal de tensão médio, se fizer uma média desse sinal, vai ser um sinal de tensão menor. E é dessa forma que ela trabalha. Então ela reduz um pouco o sinal de tensão através desses cortes aqui para poder alimentar esse motor. Mas o que acontece na fonte de tensão quando tem essa soft starter aqui chaveando? Chaveamento eletrônico em frequências, principalmente quanto maior a frequência, pior, acaba gerando ruído na rede. E o que acontece com o sinal de tensão quando ele tem ruído? O ruído seria a distorção harmônica nesse caso, né? Quando nós temos distorção harmônica, o sinal de tensão que era para ser assim, perfeito, ele começa a ficar mais quadrado. Chega aqui em cima, dá uma osciladinha, depois desce, vem aqui embaixo, ele fica assim. Lógico, isso aqui já seria um sinal de tensão bastante prejudicado, né, por harmônicas, mas é algo assim, ele começa a se tornar quadrado. Quanto mais poluído, normalmente mais quadrado ele vai ficando. E isso aqui acaba afetando também o nível de tensão médio, o nível de tensão RMS. À medida que ele vai ficar do quadrado assim, o sinal de tensão médio vai aumentando e para o capacitor isso é prejudicial. Então, se eu instalo um capacitor aqui, se eu puxo uma ramificação para cá e instalo o meu capacitor, o que vai acontecer? Ele vai ser afetado por esse ruído harmônico da soft starter e isso vai causar nele uma sobretensão e essa sobretensão pode vir a danificar esse capacitor, principalmente a longo prazo, né? Já que esse aumento da tensão, esse incremento de tensão, ele também não vai dobrar o valor de tensão, não vai queimar o capacitor na hora, mas isso a longo prazo vai encurtar muito a vida útil desse capacitor. Então, onde instalar o capacitor nesse caso? Ele pode sim ser instalado aqui, só que não da forma que eu representei. O que acontece com a soft starter depois que ela entra em regime? Só as soft starters, os modelos muito simples, não tem contator bypass. Os modelos que são um pouquinho acima já dos modelos muito simples, eles já têm contator bypass, e aí esse chaveamento eletrônico aqui, ele deixa de acontecer assim que a soft starter entra em regime. E aí o contator bypass, ele fecha contatos que ficam em paralelos com essa aqui é a chave da soft starter, né? Vai ter entre aspas, se chama contator bypass, mas são contatos dentro da soft starter mesmo, são contatos que estão em paralelo, que depois que acaba esse chaveamento, essa espécie de contato fica aberto, e esse contato aqui fecha. Então, a alimentação do motor, ela não acontece mais por chaveamento eletrônico, e sim por um contato mecânico, e por conta disso não há mais ruído para prejudicar esse capacitor. Então, o capacitor ele vai ter um contator separado, ele não vai ser acionado junto com o motor. Esse acionamento ele ocorre antes da soft starter, entre a fonte e a soft starter, e precisa ter um contator aqui para acionar esse capacitor somente depois da soft starter entrar em regime, porque assim que ela entra em regime, aí nós não temos mais problema com harmônica, e aí esse capacitor ele não vai mais ser prejudicado. Então essa é a primeira situação, com soft starter. Não deve ser acionado junto com o motor aqui, tem que ser acionado antes da soft starter e depois que ela entra em regime, isso utilizando um contator para acionar esse capacitor e também um disjuntor exclusivo, né, já que vai ser uma ramificação aqui, provavelmente com um cabo mais fino do que o cabo que estava sendo usado para alimentar esse circuito. Então precisa de um disjuntor específico para esse capacitor e um contator também, lógico, para poder acionar ele, né? E agora falando do inversor de frequência, vou redesenhar aqui o nosso esquema com fonte de tensão alternada. Agora esse quadrado, em vez de ser uma soft starter, vai ser um inversor de frequência e o nosso motor. O inversor ele trabalha de maneira diferente da soft starter. A soft starter ela reduz a tensão para realizar a partida, enquanto que o inversor ele converte, o nome correto na verdade é conversor de frequência, porque ele converte a frequência. E por isso ele é tão mais efetivo que a soft starter para realizar a partida, principalmente quando o motor já parte carregado. E além disso, é lógico, dá a grande vantagem que é poder controlar a velocidade desse motor, porque quem define a velocidade, além do número de polos, que é fixo, né, é a frequência, que daí nesse caso ela acaba sendo convertida para poder mudar então a velocidade desse motor. E como que ele realiza essa mudança da frequência? Não tem como transformar a frequência assim como se transforma a tensão. Então, primeiro se converte esse sinal de tensão alternado no sinal de tensão contínua e depois esse conversor de frequência ele vai simular um sinal de tensão alternado. Vou representar aqui
Aqui nós temos um sinal de tensão que vem da rede, né? Ficou um pouco torto aqui, mas dá para entender. Nós temos o nosso um período inteiro aqui, né? Da nossa senoide. Quando esse sinal alternado chega no conversor de frequência, a primeira coisa que ele faz é converter isso aqui num sinal de tensão contínuo. Então nós não teremos mais esse sinal oscilando entre positivo e negativo, ele vai ser contínuo. E na saída do conversor de frequência, aqui nós também temos um chaveamento, que nesse caso até ocorre com uma frequência muito mais alta e por isso em relação a ruído harmônico é muito pior. Nós também temos um chaveamento, mas ele, em vez de chavear esse sinal alternado, ele vai chavear esse sinal de tensão contínua. E aqui eu vou desenhar mais uma linha para simular o resultado disso. Lembrando, novamente, que essa representação aqui também é muito simplória. Eu não estou falando de inversor de frequência, esse vídeo é para falar sobre a instalação do capacitor. Só quero dar uma noção geral do funcionamento para que vocês possam entender o porquê das coisas serem da forma que é. Então, esse inversor de frequência, esse conversor de frequência, ele vai mandar ligar e desligar, fechar e abrir o contato que permite a passagem dessa tensão contínua. E para simular uma senoide, como é nesse caso aqui, ele vai trabalhar com o tempo. Como o sinal de tensão contínua ele tem uma amplitude, tem um valor constante, aqui eu não estou falando de valores, né, mas vamos supor 300 volts. Aqui nós temos 300 volts contínuos e esse sinal não vai mudar, mas o tempo vai mudar. Então, aqui, nesse período da senoide onde nós temos uma rampa de aumento da tensão, o que vai acontecer? Ele vai mandar ligar um pouquinho, aí vai dar um tempinho, aí vai mandar ligar mais um pouquinho, só que com o mesmo nível de tensão, né? Vai mandar ligar mais um pouquinho, só que ele deixa um pouco mais de tempo ligado. Reparem que a largura aqui é um pouco maior. Aí vai mandar ligar mais um pouquinho, vai deixar mais tempo ligado, que nós estamos no pico aqui de tensão. Vai deixar mais tempo ligado. Aí daqui a pouco manda ligar mais um pouquinho, já começa a deixar menos tempo de novo. E aqui no final deixa bem pouquinho tempo para encerrar esse período aqui, né? Ficou bem torto, né? Mas dá para entender. Então, no momento em que começar a chavear para o outro lado, ele vai deixar mais um pouquinho, só bem pouquinho, né? Aí depois já aumenta um pouco o tempo de exposição, depois aumenta mais um pouco, aí começa a diminuir de novo. E depois só um pouquinho. Enfim, o que acontece é que se nós traçarmos uma média desse sinal de tensão, pelo fato, apesar do nível de tensão ser o mesmo, como ele ficou menos tempo aqui ligado, então nós temos como se fosse um sinal de tensão alternado, e isso faz com que o motor trabalhe de maneira bastante similar ao que seria com a fonte de tensão original, né? Pelo fato de então ter essa simulação. O nível de tensão é o mesmo, mas por conta de ter um tempo diferente, ele acaba permitindo, então, nós temos um sinal de tensão que varia também. Ele vai aumentando e diminuindo. Aí até que se torna negativo, vai aumentando negativo e diminuindo, até chegar no zero de novo. Mas qual que é o resultado prático disso aqui? Nós temos um chaveamento na casa aí dos kHz, é uma frequência muito alta, então nós temos muito ruído harmônico e isso aqui fica acontecendo constantemente. Então fica impossível, da forma que foi anterior, instalar um capacitor aqui. Não tem como instalar esse capacitor porque em momento nenhum esse inversor entra em regime. Até, lógico, a velocidade ela atinge o valor que é o desejado, né? Mas na prática fica chaveando direto. Então se eu instalar um capacitor aqui, eu vou ter problemas. Qual que é uma das formas de instalar? Se eu preciso de fato instalar aqui, eu posso instalar junto com um indutor, um filtro indutivo que vai impedir que essas frequências cheguem no capacitor. Qual que é a característica de um indutor? O indutor ele atrasa o sinal da corrente. E atrasando a corrente, essa corrente não vai chegar aqui no capacitor com frequências muito altas, né? E porque vamos lá, deixa eu fazer uma representação aqui. Nós temos um indutor. Eu vou aplicar um sinal de corrente aqui, um sinal de tensão, lógico, a tensão ela chega no mesmo momento aqui do outro lado, mas a corrente ela demora um pouquinho mais para chegar. Se eu tenho uma frequência muito alta, até que essa corrente chega do outro lado,
esse sinal de tensão ele vai invertendo, né? Então não chega a dar tempo dessa corrente circular, porque nesse período em que ela iria atingir o outro lado aqui, já inverteu o sinal de tensão. Ele, aqui, como nós temos positivo e negativo, esse sinal de tensão já inverteu, e aí essa corrente já vai para o outro lado. Então, como eu tenho esse atraso, as frequências mais altas, o ruído harmônico ele se dá em frequências mais altas, então, calculando esse indutor da maneira correta, as frequências mais altas elas acabam não passando por outro lado, ou pelo menos esse ruído ele acaba sendo atenuado. Parte dele acaba passando, mas a maior parte acaba sendo filtrado por esse filtro indutivo. Tem vários nomes aqui, inclusive eu já falei sobre esse filtro no vídeo sobre montagem do banco de capacitores. Ele vai ligado em série com esse capacitor, justamente para não deixar então essa corrente passar para o capacitor e impedir então que ele seja danificado por esse ruído harmônico. Mas tem um detalhe que eu não falei ainda, mas que é muito importante também, é que o inversor de frequência naturalmente corrige o fator de potência do motor. Então não é necessário corrigir o fator de potência dele, porque já está sendo corrigido pelo inversor de frequência. Ele, naturalmente, da forma que ele trabalha, ele já não permite com que o fator de potência piore para o lado da fonte aqui. Então não precisa desse capacitor aqui para corrigir. Mas acontece em vários casos do inversor de frequência partir mais de um motor. Parte o motor, depois existe um contator que mantém esse motor ligado, aí o inversor vai partir outro motor e outro. É muito comum isso, para comprar apenas um inversor para partir vários motores. E aí, nesse caso, os motores que ficam depois fechados, eles precisam sim ter essa correção. E esse capacitor estando no mesmo barramento, então é um cuidado que precisa ser tomado. Então, o motor que está sendo que está sendo comandado pelo conversor de frequência, ele não precisa do capacitor, mas se tiver outros motores e esse capacitor precisar ser instalado nesse barramento aqui, próximo do conversor de frequência, é preciso então desse filtro para impedir que esse ruído harmônico acabe atrapalhando esse capacitor, encurtando a vida útil dele. É lógico que se tiver a possibilidade de realizar medições, às vezes o ruído harmônico pode ser um inversor de potência menor, às vezes esse ruído não é significativo o suficiente para poder danificar o capacitor. Então, em alguns casos, pode ser que não precise. Mas se não tiver como realizar a medição, ou se quiser garantir mesmo e ter a proteção maior do banco de capacitores, utilizar um filtro desse aqui vai resolver. Então o vídeo de hoje é isso aí. Se você gostou, deixe seu like para nos permitir continuar gravando conteúdo como esse. E não deixe de assistir os outros vídeos da série sobre correção de fator de potência também. Em breve serão postados outros vídeos aqui nessa playlist falando sobre correção de fator de potência também, mas alguns assuntos aí outros que eu acabei separando. Então não deixem de se inscrever para não perder esses vídeos quando eles forem lançados. Até mais!